16, nós iremos fazer a leitura do versículo 24 ao 27. Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao versículo 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nos colocamos, Pai, diante da Tua palavra, na Tua santa presença, expectativa, Pai, de ouvir a Tua voz, porque esperamos a semana inteira por esse momento de reunião do Teu povo, de serviço prestado ao Senhor, de transformação, Pai, das nossas vidas. Por isso, ser misericordioso conosco. Santo Espírito de Deus, age no nosso meio nessa noite, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós gostamos de facilidades na vida. E nós gostamos de facilidade, precisamos assumir que gostamos de facilidade, tanto que os mais jovens que sempre gostaram de jogar videogame têm presenciado esse progresso de facilidade. Você jogava um videogame antes, quando você morria, começava do zero. Agora não, agora tem checkpoint, tem vidas infinitas, você continua de onde morreu e não atrapalha em nada a sua caminhada ali no meio do seu jogo. E aí você pode ir até morrer e continua tentando, sem preocupação nenhuma, e continuamos assim. Mas também, meus irmãos, reconheçamos que existem facilidades que são uma bênção. Tanto é que, por exemplo, nós temos máquina de lavar louça. Quem tem uma máquina de lavar louça sabe a bênção que é não precisar ficar esquentando água para lavar aquelas vasilhas engorduradas. Tanto é que nos cursos de noivo lá na igreja, um dos primeiros conselhos é: em verdade vos digo, compre uma máquina de lavar louça, facilite a sua vida. No entanto, também há facilidades na nossa vida que são duvidosas. Muitas vezes as pessoas querem entrar em forma e ficam na escolha entre academia e dieta, ou vão logo para a facilidade ali de entrar na mesa de cirurgia e ser cortado e passar por um procedimento cirúrgico. Muitas vezes, meus irmãos, facilidades que tornam a nossa vida também simples. Por exemplo, vídeos no YouTube. Hoje em dia você tem aquela função de aumentar a velocidade do vídeo. Que bênção, não é, meus irmãos? Tem gente que a gente vai assistir uns vídeos, tutoriais de alguma coisa, ou até mensagens, e aí muitas vezes tem gente que fala devagar, que fala lentamente. Aí eu vou lá sem constrangimento, 2 vezes mais a velocidade, ouço a mensagem, eu ouço ali o que eu quero assistir, muito mais rápido, fico remindo o meu tempo, e eu gosto desse recurso. Esse recurso também é bom até no WhatsApp, que recentemente colocou esse recurso de velocidade aumentada, e com certeza tem gente aqui que só ouve assim. Eu sou assim. Tanto é que a gente fica desconfigurado a voz das pessoas. Infelizmente, no nosso meio, meus irmãos, existem pessoas que não se sabe por quê, que colocam vídeo ou que colocam áudios ali de 5 minutos, meus irmãos. Não seja essa pessoa. Torne a vida mais fácil. Vídeo ali no máximo 2, 3 minutos na velocidade aumentada. Mas também, meus irmãos, existem caminhos que são fáceis, mas pecaminosos. Caminhos que trilhamos que ofendem ao nosso Deus. Muitas vezes, ao invés de estudar para a prova, você prefere colar. Muitas vezes, na promessa de fácil enriquecimento, é melhor arrastar para cima do que seguir o caminho ordinário criado por Deus de trabalho árduo, economizar dinheiro, juntar ali os seus recursos. Quantas propostas, meus irmãos, de caminhos fáceis nós temos à nossa volta, os famosos atalhos, sempre tentadores para cada um de nós. Um famoso autor tem uma frase muito legal que ele diz que atalhos causam longos atrasos.
Atalhos causam longos atrasos, e na vida cristã parece que essa frase ela se torna bastante forte no nosso meio e bastante importante na nossa caminhada cristã, porque o nosso texto de hoje fala a respeito de um caminho, meus irmãos, de um caminho que não tem facilidade alguma, um caminho que infelizmente tem muitas vezes sido esquecido pelo povo de Deus. E que caminho é esse? É o caminho da cruz. O caminho da cruz parece que foi esquecido no meio do povo de Deus, e o texto que nós temos diante de nós aqui é de extrema importância por isso, porque a partir do momento em que a crescente oposição dos líderes religiosos começa na vida do Senhor Jesus, ele se volta para aqueles seus discípulos que estavam o seguindo, para ensiná-los de maneira específica a respeito da missão que eles teriam, da identidade deles como discípulos do Senhor Jesus. E é muito significativo Jesus ter falado justamente isso, após um dos textos que a gente leu aqui também, que é a magnífica confissão do apóstolo Pedro. Porque embora os discípulos reconhecessem o Senhor Jesus como o Messias, eles parecem que ainda tinham uma compreensão muito limitada, muito equivocada das implicações desse reconhecimento do Senhor Jesus como Messias e das implicações de seguir como discípulos desse Jesus. Então eles, representados ali por Pedro nessa confissão, parece que concebem essa ideia do Cristo, libertador dos judeus, aquele que iria estabelecer o reino de Deus, mas não perceberam que Jesus faria tudo isso por meio do sofrimento, sofrendo. Tanto é que a reação do apóstolo Pedro, quando Jesus fala a respeito da sua morte, é de espanto, e falando justamente sem nenhum tipo de intimidação, sem hesitação, e falando: não, Jesus, não siga por esse caminho, não siga por esse caminho, siga por outro caminho, ignorando também até o discurso do Senhor Jesus, que disse em seguida que: olha, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. É como se Jesus aqui, nesse nosso texto, meus irmãos, limpasse os olhos dos discípulos a respeito da trajetória que eles deveriam seguir como seus discípulos. Caminho diferente do imaginado por muitos. Meus discípulos, por enquanto, nada de conquista, é como se o Senhor Jesus estivesse falando. Nada de triunfos, nada de conquistas heróicas, nada de vitórias avassaladoras, nada disso, meus irmãos, nada de conquistas militares. De agora em diante, para cada um de vocês, discípulos que estão me seguindo, existe um caminho, mas é o caminho da cruz. E esse caminho da cruz, meus irmãos, ele é iniciado com um chamado. Veja o versículo 24: se alguém quer vir após mim, um chamado, uma ordem ali para alguém, para todos aqueles que desejam seguir após o Senhor Jesus, que desejam ter uma vida, um relacionamento com Cristo. E aí não importa a idade, pode ser criança, pode ser adulto, pode ser jovem, não importa a idade. Essa mensagem, esse convite é para todos aqueles que querem desfrutar de um relacionamento com o Senhor Jesus, aqueles que realmente desejam, como o próprio Senhor Jesus diz aqui, aqueles que querem vir após mim. Um convite para um relacionamento pessoal, meus irmãos, ligar-se ao Senhor Jesus, que é comumente, como nós dizemos, que é um caminho de discipulado, convite a desenvolver esse relacionamento íntimo, independente do tempo de conversão. É comum no meio da igreja, muitas vezes, achar que, porque o discipulado ele é algo específico para novos convertidos. Então, alguém que chegou à fé recentemente, chegou à igreja recentemente, vamos criar um programa de discipulado, vamos colocar ele numa classe de discipulado, e aí depois que ele passa por essa classe, acabou, não precisa mais de discipulado. Mas o Senhor Jesus aqui nos lembra que, na verdade, esse caminho do discipulado é um caminho para a vida toda, meus irmãos. Esse caminho da cruz envolve toda a nossa existência, toda a nossa vida, durante toda a nossa trajetória de amar ao Senhor e seguir os seus passos. E para qual caminho? É esse que Deus convida o seu povo, um caminho de cruz. Um caminho de cruz, meus irmãos, que na época crucificação não era algo legal. Não era algo legal porque era uma das formas mais temíveis de execução. Era usada com eficácia pelos romanos justamente para intimidar rebeldes,
para intimidar criminosos, insurreições, rebeliões ali nas províncias do império. Então a morte de cruz tinha uma forma de aviso, uma forma terrível de morrer, onde a vítima, muitas vezes, como a gente até viu, a experiência do Senhor Jesus era convidada também a carregar essa cruz. Não bastasse a sua morte terrível na cruz, ainda tinha que carregar esse peso durante toda a sua execução. E meus irmãos, esse caminho de cruz é importante nós frisarmos, é importante nós lembrarmos, porque esquecemos. Somos bastante, é bastante comum a gente esquecer essas verdades, e com relação à cruz, é bastante comum também esquecermos que caminho de cruz é muito mais do que sofrimentos circunstanciais. É muito mais do que sofrimentos circunstanciais. É muito mais do que suportar com paciência dificuldades à nossa volta, circunstâncias difíceis que temos enfrentado. Então, é comum no meio evangélico, se você enfrenta um problema no casamento, se você está tendo que lidar com um filho problemático, se você está tendo que lidar com um problema grave de saúde, o que é que nós falamos? Essa é a minha cruz. Mas não é isso que o nosso texto está falando. Hoje, vamos ver que é muito mais do que isso. Eu sei que o Senhor Jesus sofreu dores terríveis, sofreu aflições terríveis, suportou dores mais cruéis já infligidas a um homem. Mas esse caminho de cruz é muito mais do que um sofrimento externo, é muito mais do que um sofrimento interno que nós passamos, meus irmãos. Nós vamos entender hoje o que significa esse sofrimento de cruz, esse sofrimento, o que significa esse caminho de cruz que o Senhor nos chama a viver. Um significado muito mais profundo do que passar por dificuldades e dores nas circunstâncias da nossa vida. Porque o caminho da cruz, meus irmãos, o caminho da cruz é um caminho de morte para o eu. É um caminho de morte de si mesmo. Um teólogo chamado Michael Wickens diz que o caminho do sofrimento e morte de Jesus na cruz é o exemplo definitivo de obediência à vontade do Pai. Caminho de cruz, meus irmãos, é morrer para si mesmo, morrer para as suas vontades, morrer para os seus desejos e se submeter voluntariamente à vontade do nosso Deus. A cruz é uma metáfora dessa morte para si mesmo, morte para os seus desejos, morte para os seus sonhos, seus anseios, tudo isso para voluntariamente se submeter à vontade de Deus para a sua vida. O exemplo negativo de envolver uma morte de si mesmo, juntamente com esse aspecto positivo de submissão, de tomar a cruz, de se submeter à vontade do nosso Deus e seguir ao Senhor Jesus, colocando tudo isso em prática. O caminho da cruz, meus irmãos, é o caminho da morte do eu. A vida cristã começa com um ato de renúncia e é continuado por esse constante ato de mortificação de si mesmo, mortificação dos nossos pecados, mortificação da nossa vontade. E o problema, meus irmãos, é que nós vivemos nós vivemos numa cultura de autossatisfação, uma cultura do egoísmo, uma cultura que valoriza essa egolatria, uma cultura em que valoriza, olha, faça aquilo que lhe deixa feliz. É o que nós ouvimos em filmes, é o que nós ouvimos em músicas, é o que nós lemos muitas vezes em livros. Somos bombardeados por todos os lados a buscar a satisfação das nossas próprias vontades, custe o que custar. Somos incentivados a sermos adoradores de si mesmo e muitas vezes a gente nem percebe, porque é sutil, porque é bastante sutil à nossa volta. Tanto é que é bastante comum no meio, entre pais e filhos, no meio familiar, o filho chega: pai, o que eu vou fazer da minha vida? Que curso eu escolho? E aí qual é o conselho do pai? Faça o que te faz feliz. E aí, o importante é isso, meu filho, eu quero ver que você feliz. Então tudo à nossa volta, todas as interações que temos, rede social, TVs e tudo mais, seja feliz. Tanto é que se você tem uma amizade que lhe custa algo, uma amizade que está lhe dando problema, qual é o conselho que você ouve? Largue a amizade.
Não ande com pessoas que atrasam a sua vida. Não ande com pessoas que são complicadas. Se o emprego está difícil, se o chefe tem ali às vezes perseguido você, às vezes se o chefe tem ali pegado pesado com você, se o chefe é complicado e difícil de lidar, o que você faz? Larga o trabalho. O relacionamento está difícil, começou a ter muita dificuldade, o que você faz? Largue o relacionamento. Mesmo com filhos, não tem problema, porque o importante é que você seja feliz. E é isso, meus irmãos, estamos mergulhados numa cultura diametralmente oposta a essa cultura do caminho da cruz, da morte do eu, que é essa cultura da autossatisfação. Eu só faço o que eu quero. Assim tem sido a nossa realidade. Estamos sendo cada vez mais treinados assim. As crianças têm sido cada vez mais treinadas assim. Tanto é que pedagogos, influencers, muitas vezes falam: olha, não pode frustrar a vontade da criança. Respeite a vontade da criança, porque ela não pode ser frustrada. Você precisa entender que ela precisa ser ali, ter a sua vontade respeitada. E cada vez mais casais, famílias têm girado em torno e ao redor dos filhos, porque eles não podem ser frustrados. Eles têm que ser criados como se tudo girasse à sua volta, como se toda a sua vida pudesse ser satisfeita, as suas vontades atendidas. E tem vivido assim. Ambientes familiares, mesmo no meio do povo de Deus, têm seguido por esse rumo. E nós continuamos. E a nossa sociedade continua criando pequenos monstrinhos que um dia irão engolir os seus pais por meio dessa educação de que, olha, faça a sua vontade, seja feliz. Morte do eu, nem pensar. Carregar a cruz é diferente, meus irmãos. Carregar a cruz é uma escolha diária, uma escolha consciente, uma escolha consciente de causar dor a si mesmo, não satisfazendo as suas próprias vontades e se submetendo à vontade do nosso Deus, ao nosso Pai. É algo que nós fazemos diariamente que nos leva à nossa morte. Morte muitas vezes da nossa personalidade, de quem somos, das nossas vontades, porque somos chamados a imitar ao nosso Senhor e parecer cada vez mais com Ele, obedecendo aos mandamentos do nosso Deus, nos submetendo voluntariamente à sua santa vontade. Isso é tão comum, meus irmãos, nós somos tão dados à autossatisfação, nós somos tão dados aos nossos próprios prazeres, que é bastante comum, por exemplo, a gente maratonar uma série a madrugada inteira. Mas aí quando tem aquela, vamos fazer uma vigília de oração, aí ninguém quer, ninguém tem tempo, mas aí você fazer uma maratona ali para zerar a sua série, todo mundo consegue. Então sempre nesse dilema, autorrenúncia, satisfação, e nós vamos tomando decisões que vai mostrando que realmente o que conduz as nossas vidas, mesmo no meio do povo de Deus, é uma busca pela satisfação de si mesmo, a satisfação da carne, sendo realizada sem questionamentos. Afinal, o que vai sempre importar é o que eu quero, é o meu bem-estar segundo os meus olhos. A minha alma, os problemas da minha alma eu resolvo depois. Oh, meus irmãos, que dará o homem em troca da sua alma? É o que o Senhor Jesus aqui nos pergunta. Muitos entregam a sua alma por causa de uma noite de sono. Pais muitas vezes cobram, fazem pressões terríveis, pressões agressivas sobre os filhos. E aqui tem muita gente que vai começar, já é pai, novos pais, e que vão ser novos pais, e que muitas vezes é comum no nosso meio social pressões terríveis. Olha, você precisa estudar. Olha, você precisa ser alguém na vida. Olha, você precisa se dedicar aos estudos. Olha, você precisa se doar, você precisa ir. Uma pressão agressiva. Se você não estudar, você não vai ser ninguém na sua vida. Obviamente que eu não estou dizendo que você não vai incentivar o seu filho a estudar, Não estou falando que não estude. Não é isso. A questão é, meus irmãos, quem define a nossa vida? Quem define quem nós somos?
Quem vai definir a vida dos nossos filhos? São os estudos? Dedicação total do coração aos estudos? Ou é a dedicação ao Senhor Jesus? Ou essa entrega ao Senhor Jesus? Cada vez mais pessoas crescem mais preocupadas ao nosso redor em ganhar o mundo, e aí muitas vezes ficamos assustados, como no meio da igreja muitos perdem a alma. Os pais não veem problema nenhum em forçar os filhos a estudarem, a deixarem de ir na igreja, a deixarem de se envolver nos ministérios da igreja porque tem prova no outro dia, porque está em semana de prova, porque tem aquilo, está acontecendo isso e aquilo outro. Não conseguem entender porque lá no futuro essa mesma pessoa abandona os caminhos do Senhor porque ganhou o mundo e perdeu a sua alma, porque não se dedicou, não entendeu esse caminho da cruz de se dedicar integralmente ao Senhor Jesus. Pois que aproveitará o homem, meus irmãos, se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O caminho da cruz também é deixar de lado as ideias, a ideia de que as coisas desse mundo são valiosas, meus irmãos. O apóstolo Paulo, na sua carta à igreja em Filipos, diz que considera tudo na sua vida, tudo que ele viveu, tudo que ele experimentou, tudo como perda para conseguir conquistar ao Senhor Jesus e ser achado nele. Um teólogo diz que a aquisição de tudo que o mundo tem a oferecer não pode corresponder às benditas riquezas de encontrar a verdadeira vida por meio da obediência à vontade de Deus em seguir o chamado de Jesus para o reino de Deus. E as Escrituras têm muitas ilustrações a respeito disso. Ilustrações como aquelas parábolas do rico insensato. No que se agarra, nós devemos nos perguntar no que temos nos agarrado, quais são as nossas prioridades. A nossa agenda tem demonstrado o quê? O que a nossa agenda tem revelado a respeito das nossas prioridades, meus irmãos? Porque não existe nada sobre a terra, não existe nada na nossa realidade que possa compensar perder as nossas almas. O mundo e tudo que está contido nesse mundo um dia vai passar porque ele é temporal, vai desaparecer, vai perecer, vai se dissipar. Mas a nossa alma, meus irmãos, a nossa alma é eterna. A nossa alma é eterna. Nunca devemos esquecer essa verdade. O bispo J.C. Riley, um bispo anglicano, diz que a sua alma é eterna, viverá para sempre. O mundo e tudo que ela contém há de passar, embora firme, sólido, belo e bem ordenado como é, o mundo terá o seu fim. Os céus passarão com estrepidoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Terra, as obras que nela existem serão atingidas. As obras dos governadores, pintores, arquitetos, os outros, todos têm vida curta, mas a sua alma subsistirá. Depois do fim de todas elas, um dia soará uma grande voz do céu dizendo: feito está. Mas o mesmo nunca será dito em relação às nossas almas. Todos precisamos pensar seriamente, meus irmãos, naquilo que mais valorizamos, e precisamos nos certificar de quais são as nossas prioridades e se elas realmente estão em ordem nas nossas vidas. O que custará a cada um de nós essa morte para si mesmo? Muitas vezes planos que não agradam ao Senhor, muitas vezes sonhos mesquinhos e egoístas, muitas vezes até sonhos válidos, coisas boas, que nós precisaremos abrir mão para poder se submeter à vontade do Senhor e agradar ao Senhor, seguir por esse caminho de morte de cruz que foi real para o Senhor Jesus e que é real para cada um de nós. Isso é o que significa, irmãos, ser um seguidor do Senhor Jesus. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz que ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Morte para si mesmo, caminho de cruz, também envolve, meus irmãos, morte para os nossos pensamentos, para as nossas convicções,
para nossas ideias e filosofias que conduzem as nossas vidas. E hoje em dia isso parece que tem sido uma dificuldade no meio do povo de Deus. Hoje em dia as pessoas são muito apegadas às suas opiniões. Nós, de certa forma, viramos especialistas. Especialistas em tudo, nós entendemos de tudo. Qualquer que seja o assunto, nos pergunte. E aí eu vou lá na minha rede social e falo, Só que não funciona assim. Ainda bem que eu tenho uma esposa piedosa, esperta, e é muito bom ouvi-la, porque às vezes a gente está conversando, e aí eu vou dar as minhas opiniões de especialistas, e aí ela fala, você está errado, Aí eu, que bom saber disso com antecipação, Porque aí eu tomo esse balde de água fria e não preciso me expor e passar vergonha em rede social. E meus irmãos, somos apegados às nossas ideias e pensamentos. Quando pensamos em assuntos bíblicos, temas morais, temas éticos, também somos chamados, meus irmãos, à morte de si mesmo, à submissão aos pensamentos, à submissão aos princípios do Evangelho do Senhor. E aí você pode se perguntar, qual tema ético, qual tema relevante tem sido discutido socialmente hoje em dia? E aí você pode pensar nesses temas, submissão feminina do casamento, e aí tem brigas e brigas sobre isso, e o Evangelho, esse caminho de cruz, nos chama morte para si mesmo. Temas políticos, questões de gênero, questões de sexualidade, tudo, meus irmãos, até criação de filhos. Muitas vezes hoje em dia é um negócio complicado. Tem muitas grávidas aqui, muitos meninos nascendo, vale a pena aqui aspas, porque é complicado, porque aí você é um submundo, Gravidez, criação de filhos, submundo. Você começa ali a clicar nos textos, e aí você começa a ser indicado para influência, e aí na hora que você se espanta, você está num submundo de influências, e aí nós naquela angústia, os pais na angústia de querer fazer a coisa certa, na angústia muitas vezes de como é que eu vou criar os meus filhos, como é que eu posso conduzir a criação dos meus filhos. Queremos caminhos fáceis, meus irmãos. Os pais querem ali 10 dicas de como disciplinar os filhos, não porque eles querem criar muitas vezes os filhos no caminho do Evangelho, mas porque eles querem facilidades. Nós não queremos dificuldades na criação dos nossos filhos. Literalmente a gente quer uns robozinho, porque aí você fala, ele obedece. Tudo que você ensina ele faz, e ele não vai lhe dar problema nenhum, não vai lhe envergonhar em público, e por aí vai. Só que muitas vezes esses caminhos que a gente tem sido informados, meus irmãos, caminhos que não são bíblicos. E o Evangelho nos chama para a morte de si mesmo, até com relação a temas sensíveis, como criação de filhos. Morte completa do nosso ego, meus irmãos, porque o orgulho espiritual, essa ilusão de que nós temos competência sem Deus para conduzir as nossas vidas. E o chamado da cruz é justamente essa crucificação, essa mortificação, matar o nosso próprio ego. Na vida cristã não existe isso de autossuficiência, não existe isso de meus pensamentos, é isso que eu acho, é isso que eu penso. Existe submissão à palavra do nosso Deus, submissão à vontade do nosso Senhor, aceitando de bom grado tudo que Ele exige de nós, aceitando de bom grado cumprir os seus mandamentos, aceitando de bom grado caminhar na sua santa presença. Isso é se queremos ser discípulos desse Cristo, desde que não afete muitas vezes as nossas convicções, maneira de pensar, maneira de viver. Porque precisamos reconhecer, mudar é difícil, não queremos mudar, temos dificuldade com mudanças, queremos manter quem nós somos muitas vezes, e isso no caminho da cruz é algo impossível, meus irmãos. É algo impossível porque nós somos chamados, por meio do novo nascimento, a assumir uma nova identidade na presença do nosso Senhor Jesus, por meio da transformação desse caminho da cruz. O apóstolo Paulo continua nos chamando: pensai nas coisas lá do alto, não nas aqui que são da terra, porque vocês morreram e a sua vida está oculta juntamente com Cristo
em Deus. O caminho do mundo, meus irmãos, é a procura para si mesmo e a defesa de si mesmo. Tenha compaixão de ti. Tenha compaixão de ti. Essa é a filosofia que nós somos bombardeados constantemente. Esse foi o conselho, inclusive, do apóstolo Pedro, falando ao Senhor Jesus, depois de confessá-lo como Cristo, e o Senhor Jesus falar da sua morte. Pedro falou: não se mate, não morra. Deve existir uma alternativa, Jesus. Para que morrer? Mas a doutrina de Cristo não é salva-te a ti mesmo, mas é sacrifica-te a ti mesmo. Morra para si mesmo. A W. Pink, um grande teólogo, diz que a vida que é vivida para a gratificação do ego neste mundo está perdida para a eternidade. A vida que é sacrificada para os próprios interesses e rendida a Cristo, essa será achada novamente e preservada durante toda a eternidade. Porque também, meus irmãos, por fim, devemos lembrar que caminho da cruz não é um caminho onde se usa o Senhor Jesus. Muitos seguem por esse caminho. Eu quero seguir ao Senhor Jesus, eu quero seguir por esse caminho de discipulado. E aí eles acham que esse caminho é um caminho de usar o Senhor Jesus, mas caminho da cruz não é um caminho que usa o Senhor Jesus. Ele inclusive alertou os seus discípulos constantemente durante o seu ministério. Muitos queriam milagres e se aproximavam de Jesus. Muitos queriam o pão e se aproximavam de Jesus, buscavam Jesus quando as coisas iam bem. Quando as coisas iam mal em sua vida, buscavam a Jesus para que tudo mudasse. Desejavam ali uma bênção. E aí, nós estamos acostumados com isso no meio da igreja. A vida vai mal, a pessoa se aproxima, volta ali, terminou o namoro, e volta para a igreja, tem que procurar uma nova namorada. Começou a ter um problema de desemprego, aí volta para a igreja, procura o pastor, ora por nós aí, estamos precisando do emprego, a vida está difícil, muitos só buscando uma bênção, e quando o problema é resolvido, some, desaparece. Pessoas ensinadas que Jesus existe para satisfazer os seus próprios desejos, para atender às demandas do seu coração, como se o Cristo fosse um gênio da lâmpada, como se Cristo fosse um gênio da lâmpada para lhe dar saúde, para fazer a sua vida caminhar bem, para que sua vida não tenha problema, livrar você de problemas e garantir o seu bem-estar nessa vida. Mas o evangelho do nosso Cristo é diferente. Ele diz que nós precisamos perder para poder ganhar. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Que loucura, meus irmãos, que loucura é esse tipo de discurso que nós vemos aqui do Senhor Jesus. Não é comum no nosso meio isso. Não é comum. Tanto é que ninguém vai para uma gincana de acampamento, gincana no meio da igreja, e já vai querendo perder, né? Não vai. Eu lembro que a Mariana, competitiva, né? Rapaz, você não ia querendo perder. Ninguém vai querendo perder numa gincana, numa competição. Queremos ganhar, queremos nos sobressair. E aqui parece que o Senhor Jesus nos aponta para um caminho diferente, um caminho completamente oposto, meus irmãos. Um caminho onde o nosso objetivo é perder, onde o nosso alvo é ter a derrota das nossas vidas, porque é assim que sairemos vencedores. Porque a morte de Cristo só terá valor para aqueles que estão dispostos a perderem a sua vida, a sacrificarem a sua vida, sacrificarem as suas vontades, os seus sonhos, os seus desejos. É esses que se acharão encontrados na presença do Senhor Jesus. Porque o caminho de cruz é do abandono da esperança, meus irmãos, de que nós somos capazes de salvar a si mesmo, descansar na obra de salvação que Ele conquista em nosso favor. Nada dessas coisas da vida podem resolver o principal problema que nós temos, que é o pecado em nossas vidas, essa separação que nós temos com Deus. E o nosso caminho de cruz, ele é uma sombra gigantesca desse caminho de cruz do próprio Cristo,
Porque Jesus, com a sua perfeita obediência e voluntária morte de cruz, nos perdoa e nos convida a seguir por esse mesmo caminho que Ele trilhou. Não para que a gente conquiste a nossa salvação. Você não abre mão da sua vida, dos seus desejos. Não é como se fosse uma barganha que eu vou abrir mão disso para que Deus me dê outra coisa. Não é isso. Somente as obras do Senhor Jesus, somente tudo que Ele faz, a sua voluntária obediência, prazerosa obediência, é suficiente, meus irmãos, para levar cada um de nós aos céus. E Ele graciosamente nos convida a andar como Ele andou. Um caminho de morte, de cruz, de dor, de mortificação dos nossos pecados, de abnegação. Um caminho de sobremaneira, de sobremodo abençoado, meus irmãos. Não tem como ignorar esse fato de que na vida cristã o servo não é maior do que o seu Senhor. E se o Senhor Jesus passou por tudo que Ele passou, carregando a sua cruz, abrindo mão da sua própria vontade, assumindo uma posição de servo, quem somos nós para achar que a nossa vida será diferente? Quem somos nós para achar que seguir ao Senhor Jesus vai ser um caminho de autossatisfação, de atendimento dos nossos desejos, de atendimento de todas as nossas vontades e sonhos? Caminho abençoado, meus irmãos, caminho abençoado para aqueles que dão valor às suas almas, para aqueles que dão valor às almas dos seus filhos, da sua herança, ensinando também a trilhar esse caminho. Por isso que o apóstolo Paulo é o que mais nos lembra, dessa questão da morte horrível do Senhor Jesus, como um símbolo insubstituível da graça e uma imagem nítida e incomparável da vida cristã de discipulado. Um caminho de cruz, meus irmãos. Esse é o caminho que o Senhor Jesus nos chama a trilhar. Tem uma história bastante conhecida no meio do povo de Deus, da história da igreja moraviana, uma igreja que ficava ali localizada, um povo moraviano que ficava localizada ali na Alemanha no século XVIII. E eles começaram uma reunião de oração que durou 100 anos. Uma reunião de oração ali de 24 horas seguidas de oração que durou 100 anos. Conta-se que eles enviaram mais missionários ao redor do mundo durante esses 100 anos do que toda a história da igreja em diante. Então realmente foi algo especial vivido por aquele povo. E no meio daquele povo existiam 2 jovens de mais ou menos 20 e poucos anos. Eles ficaram sabendo que um senhor tinha comprado, um senhor britânico, grande agricultor, tinha comprado terras ali na África. E aí ele tinha comprado escravos para levar para trabalhar lá. E aí eles ficaram comovidos, porque eles falaram: esses escravos nunca ouvirão sobre o Senhor Jesus. E aí eles foram conversar com esse senhor britânico. Pediram: o senhor pode nos deixar trabalhar aqui? O senhor pode nos deixar falar de Jesus para esse povo? Porque esse povo precisa de Jesus. E aí esse senhor dos escravos lá, esse agricultor britânico, era um homem cético, um homem que não acreditava no Senhor Jesus. E aí brigou com esses jovens, falou: saiam daqui, ninguém vai ficar falando desse Jesus aqui. Eu não quero saber desse Jesus aqui nos meus tempos, falando coisas que não fazem sentido algum, vão embora. E aí esses jovens voltaram frustrados para suas casas, voltaram desanimados para os seus lares, e aí continuaram em oração, continuaram a pedir: Senhor, usa-nos para os teus propósitos, usa-nos segundo a tua santa vontade. Até que então surgiu a ideia: vamos nos vender como escravo para esse Senhor. E aí eles foram até esse Senhor, falaram: olha, queremos nos vender como escravo a ti. E esse senhor britânico falou: olha, beleza, aceito, mas eu não vou pagar nem a passagem de vocês. E esses jovens: não tem problema. E eles se venderam como escravo a esse senhor britânico. E aí, quando, depois de muito choro, na sua despedida diante dos seus familiares, saindo num barco rumo à África para que pudessem ser ali missionários escravos no meio daquele povo, eles gritaram em alta voz e todos puderam ouvir que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Caminho de cruz, meus irmãos, caminho de morte para si mesmo, caminho de morte para os seus sonhos, suas vontades, e livre
e voluntariosa submissão ao caminho e ao que o Senhor exige de cada um de nós. Que esse seja o caminho das nossas vidas, que esse seja o caminho que venhamos a ensinar aos nossos filhos que estão nascendo, os filhos que estão nascendo no nosso meio, e que não importe a idade que tenhamos de caminhada cristã, não importe o tempo de conversão, nunca esqueçamos que esse caminho é para a vida toda, meus irmãos. Essa é a palavra do nosso Deus aos nossos corações nessa noite. Amém? Tem uma música, tem um cântico, né? Amém. Vamos colocar de pé e louvar ao Senhor. Um cântico grande ao Senhor.